Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje, segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. A gente vai comentar um pouquinho sobre a polêmica que aconteceu ontem no Big Brother. Então, tinha um casal que chama a Bruna Grifão e o Gabriel, e eles estavam, jovens, né? Eu acho que ela tem 21 anos, ele, se eu não me engano, 23, 26, mas bem jovens. Oi, Arcelina, tudo bem? Saudade de você, saudade das nossas passeadas de bike, né? E vou contextualizar, então, o que aconteceu ontem lá no... Alain, meu amor, tudo bem? Que bom que você entrou. Olha, gente, quem quiser participar, quiser fazer pergunta, pode participar, tá bom? Hoje a gente vai bater papo aqui, não vou dar aula, não. Eu quero bater papo com vocês, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, quero que vocês interajam aqui comigo. Ah, eu também tô com saudade, sem poder pedalar, né? E você acha que tá de neném, né? Também não pode mais, né, Arcelina? Olha só, esperar um pouquinho, pessoal, ver se entra mais alguém aí. Eu adiantei um pouquinho, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Oi, Kathleen, tudo bem? Passeando bastante, né, Kathleen? Também nossas aulas... Ah, agora já acabou, não é mais aluna. Mas eu tô te acompanhando lá. Delícia seus passeios. Que vontade de ir também. Então. Ai, que delícia de mar, que delícia de lugar. Eu já falei que quando eu me aposentar eu quero morar no Nordeste. Hello, meu amor, você tá bom, Alain? Então tá bom. Gente, vamos poder começar, depois o pessoal vai entrando, né? E a gente vai conversando. O que aconteceu ontem no Big Brother? Vou contextualizar para vocês, porque não é todo mundo que segue o Big Brother como eu, que sou uma fã do Big Brother. E ontem à noite, o apresentador do Big Brother, o Tadeu, antes de começar toda a dinâmica do paredão, ele chamou a atenção de um casalzinho, como eu estava falando. Casalzinho que eu digo porque são jovens, né? A menina tem 21 anos, se eu não estou enganada, é uma atriz, chama Bruna Grifão, e o Gabriel. E eles estavam vivendo um relacionamento lá dentro da casa. E eu já tinha percebido uma série de atitudes, porque eu sigo bastante Big Brother, e eu já tinha visto ali uma série de atitudes assim, bem tensas entre os dois, sabe? E ontem o Tadeu entrou e eu vou colocar a fala do Tadeu. O Tadeu reuniu o pessoal lá, tava todo mundo na sala e ele começou com a fala assim. Cara de Sapato, que é um dos participantes, que é um lutador de MMA, falou sobre o casal Gabriel e Bruna. Vocês são um casal muito chato. Só que o Tadeu não falou que depois desse muito chato, o Gabriel, o garoto, ele falou assim, essa garota parece uma sarna, tá? Isso aí eu assisti. Aí, depois o Tadeu também relatou da Tina, uma outra participante, que falou assim, sobre o mesmo casal. Vocês dois são tóxicos. Oi, Lid, tudo bem? Vocês dois são tóxicos. Fora algumas outras coisas que estavam incomodando as cenas, o Tadeu alertou para eles. Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde para vocês. O apresentador alertou que os dois talvez não percebessem a gravidade daquela situação que eles estavam vivendo
E também falou muito corretamente que quem está envolvido em um relacionamento, principalmente num relacionamento tóxico, talvez não perceba e até ache normal determinadas situações. Mas a gente que está de fora e quem está de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados. Foram as palavras do Tadeu. E o que estava acontecendo? Porque teve uma hora, assim, já estava havendo algumas situações, eu acompanho bastante, mas a situação citada foi que o garoto falou assim, ela disse para ele, olha, eu sou o homem da relação, brincando, e ele falou para ela, mas já você vai tomar uma cotovelada na boca. Isso mesmo, Lidiane, eu ia tocar nesse assunto, tá até aqui na minha pauta. Os dois são tóxicos, né? A gente não pode... Bom, primeiro vamos começar a falar de gênero, de machismo, de relação de gênero. Então vamos lá. O que é o gênero hoje, né? O gênero são os papéis que são atribuídos socialmente para as mulheres e para os homens. Então, o que quer ser homem e o que quer ser mulher dentro de uma determinada sociedade? E dentro dessa questão do gênero, o gênero é relacional, porque eu não posso ser de um gênero, né, ou feminino, ou masculino, ou um determinado, ou queer, né, que está fora do gênero masculino ou feminino, e não me relacionar com ninguém, porque gênero é relacional. A gente se relaciona, o ser humano é um ser relacional, né? A gente não é um ser que vive numa ilha segregado, a gente vive com outras pessoas e tem relacionamento com outras pessoas. E sim, pode haver, como a Lidiane falou, os dois são tóxicos, eu estava acompanhando. A garota, realmente, ela não estava dando um espaço para ele, estava muito sufocando ele. E, olha, eu sei que eu vou receber críticas porque eu estou falando isso, porque tem que se defender a mulher, sempre o homem é o responsável. Ok, ela sim, ela estava ultrapassando também os limites dele. E como eu vi um comentário, o comentário dizia assim, olha, se fosse o inverso, de um homem ultrapassando o limite, o que ela estava fazendo, já estava sendo acusado de abusador. Então, a Lidiane tem razão, né? Os dois ali estavam sendo tóxicos um com os outros. Mas aí entrou a questão da violência física. Ele falou, vou dar uma cotovelada na sua boca. E essa fala é um gatilho para muita gente, porque a gente sabe quantas mulheres hoje, nesse momento, estão sofrendo uma agressão física. Eu acho que a importância desse acontecimento, de tudo que eu já falei, né, a respeito lá no meu canal do YouTube, que está desatualizadíssimo, eu preciso voltar, mas assim, a importância do que eu vou falar para vocês hoje é que geralmente se liga, se tem uma ligação, faz um link dessas violências físicas só a partir do momento que a violência física aparece. Só a partir do momento que a violência física está estampada no rosto, está estampada no braço, ou quando acontece uma violência física, lá como no caso de uma violência sexual, no caso do jogador Daniel Alves, que está preso lá na Espanha. Mas existem, gente, os sinais, eles vêm acontecendo, eles acontecem. E a minha conversa hoje é para vocês jovens. Jovens, porque eles são jovens, um casal de 20 anos, 21 anos, uma garota que se dizia, né, uma atriz super empoderada, que falou que não ia se envolver com ninguém, que era bem segura, e no fim estava lá totalmente envolvida, já com uma dependência emocional daquele relacionamento em uma semana, em 3 dias,
E o garoto já soltando ali as farpas verbais, porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela também é verbal, né? Ela pode ser verbal. Ela não precisa ser só aquela violência física. E eu queria falar hoje para vocês, jovens, mães de jovens, de adolescentes, tanto os homens quanto as meninas, quanto os meninos, que é preciso tomar bastante cuidado na hora e precisa conversar com os filhos, explicar a questão do machismo. Aquela garota lá, a Aline, que era daquela banda, eu não sei o nome dela, da Rangatanga lá, ela falou muito bem, ela falou, olha, Gabriel, você errou, o machismo está enraizado na nossa sociedade, o machismo realmente está enraizado na nossa sociedade. O machismo, ele não é um ato, uma ação só dos homens. As mulheres também podem ser machistas. Nos relacionamentos homoafetivos também podem ocorrer situações dessa natureza de machismo. Então, esse controle, esse poder. Quando a gente fala dessa relação de gênero, essa relação de gênero dentro da nossa sociedade é uma relação de gênero desigual. Ela não tem igualdade, ela não tem equidade. Então, é uma relação de gênero onde o homem está num topo, né, hierárquico, e a mulher está aqui embaixo, num topo de na base da subserviência, do trabalho de casa, até mesmo quando ela trabalha fora, ainda assim ela está lá sendo subserviente e, como é que fala? Servindo, porque o papel da mulher, como diz a Simone de Beauvoir, naquele livro O Segundo Sexo, e eu já falei isso aqui várias vezes, por que se chama segundo sexo? Né? Porque nós mulheres somos considerados segundo sexo, sendo que o primeiro sexo são os homens. E assim vem vindo essa sociedade machista, que tem como base um modelo patriarcal, tá? Um modelo de construção da sociedade desde o nascimento, com aquelas explosões de balão, aí sujou a cascata lá, toda a cachoeira com azul, porque vinha o neném, aí prepara o quarto do bebê azul, e a mulher veste rosa. Então, assim, tudo isso está enraizado dentro da nossa sociedade. Começa daí. Essa é a relação de gênero, e a relação de gênero, ela é desigual, mas dentro dessa, ela é diferente, né? Somos todos diferentes, cada um com as suas diferenças, mas aí as desigualdades impostas às mulheres, é que nos fazem, que nos transformam e nos dão esse papel de subjugação, de subjugar a mulher, de objetificar a mulher, de achar que um garoto de 20 e tantos anos fala assim, eu vou encher sua cara de cotovelada, sua boca de cotovelada, que isso é normal. O que nós não podemos mais dentro da nossa sociedade é normalizar essa violência contra a mulher, qualquer que seja ela. Violência física, violência verbal, a violência financeira, a violência sexual. Mas aqui a gente está falando de uma violência que aconteceu e eu acho que a Globo fez muito bem, o programa fez muito bem. Oi, Edi. Oi, André, o resto do pessoal que entrou aí, Adri. Que bom que vocês estão aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá, gente? E então é preciso ficar atento a esses sinais. Dentro dos estudos da violência doméstica, nós temos já cientificamente comprovado, tá? Um ciclo da violência doméstica,
que é esse ciclo da violência doméstica? Oi, Márcia, tudo bem? Como é que você tá? O que é esse ciclo da violência doméstica? Então, o primeiro ciclo, o primeiro chama-se aumento da tensão, que é a fase 1. O que é esse aumento da tensão? Esse agressor, ele começa como: eu vou te dar uma cotovelada ou várias cotoveladas na sua boca. Ah, não aguento mais ouvir você falar. E vai te desmoralizando verbalmente. Ele vai naturalizando a violência verbal dele com você. A garota ontem, ainda eles saíram lá da sala e ele falou: você acha que você está numa relação tóxica? Ela falou assim: não tô numa relação tóxica, eu acho que não. Aí ele manipulando ela: então vamos falar isso em público, você não tá numa relação tóxica. Bom, quem tá numa relação tóxica às vezes realmente não entende que tá numa relação tóxica abusiva, e o próprio Tadeu falou isso. Então, a primeira fase do ciclo da violência doméstica é esse aumento de tensão. Ele vai se mostrando tenso, irritado. O garoto ali já tinha dado uns esbarrões nela, já tinha afastado ela, já tinha dado indícios dessa violência, desse primeiro ciclo, né? E ele o cara se mostra irritado assim por coisas insignificantes, sabe? E aí começa a ter acesso de raiva. É isso aí. Crise da explosão da lua de mel, Edi. Qual que é a segunda fase da violência? Como essa tensão vai crescendo, ela explode. Ela explode e aí vem realmente a violência doméstica. O ato de violência física, propriamente dito, que é quando a gente pensa em violência doméstica, acha que violência doméstica é só violência física, e como eu disse para vocês, não é. São 5 os tipos de violência: física, psicológica, sexual, a moral e a financeira, tá lá na Lei Maria da Penha. Depois dessa fase da violência, o que aconteceu ontem, quem quiser assistir aí, pega Globoplay, ou tem vários vídeos no YouTube. O garoto vem com aquela fase de arrependimento. Ah, eu tô arrependido, eu não devia ter feito isso, eu tô envergonhado, você me desculpa, você me perdoa, pererê, parará, toda aquela conversa, né? E então esse é o terceiro fase da violência, que é a fase ali da lua de mel. Só que como tem o nome ciclo, esse ciclo se repete. Ele vira um espiral e vai diminuindo. Então a pessoa aceita de volta: ah, eu entendo, como a garota falou, ah, eu te entendo, tudo bem, eu também exagerou um pouquinho, os dois são tóxicos. Gente, a toxicidade não está só na mulher, a toxicidade é no relacionamento. A dupla pode ser tóxica para eles, a gente precisa entender isso. Eu não tô aqui fazendo defesa de homens, hein, tá? Homens violentos. Eu tô falando para vocês que a relação é de gênero e é relação. Eu tô me relacionando com outra pessoa e que não são só os homens que podem ser tóxicos, existem mulheres tóxicas. Mas o que na minha opinião, o que esse garoto, então, deveria ter feito? Ao perceber que ela estava sendo invasiva e como é que fala? Invadindo muito o espaço dele, ele poderia ter conversado isso com ela. Olha, você está invadindo demais o meu espaço. Eu não estou gostando disso, estou gostando dessa parada. Eu quero ficar um pouco mais com os amigos, quero ficar um pouco mais sozinho. E ela então deveria aceitar e compreender essa situação. Porque eu vi também ela pegando muito no pé dele. Ela não deixando ele assim, 1 minuto, implorando beijo, sabe? Um monte de coisas. Então, assim, por isso que eu falo, a dupla ali estava sendo tóxica. Agora, quem falou de agressão física foi o garoto. E é muito importante, aí nesse ponto, tocar o quê? Essas duas pessoas
precisam de ajuda. Essa garota jovem precisa de ajuda, porque ela falou também ontem que ela já havia tido outros relacionamentos abusivos. E a tendência é que você replique nos seus outros relacionamentos, você vai arrumar outros parceiros abusivos. Você vai arrumar uma outra parceria tóxica. Essa é a tendência. E o garoto, naquela tendência também de replicar a violência. Replica a violência. É o que a Aline falou ontem, ela foi perfeita. Já uma garota mais, né, uma mulher, tem filhos, etc. E falou, olha, a gente é machista, você foi machista. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer isso. Então, na minha opinião, humilde opinião, de tudo que eu já estudei, minha tese é sobre a questão da violência doméstica, feminismo, machismo, etc., que eu já falei várias vezes para vocês, eu posso até estar contrariando muitas das minhas amigas feministas, mas eu acredito que a gente não possa condenar o garoto, só o garoto. Ele está nessa fase inicial. Por que você vai condenar um garoto de 26 anos e vai colocar tudo nas costas dele e não vai dar uma ajuda psicossocial para ele? O machismo é uma construção. O patriarcado, como eu disse para vocês, é uma construção social. Então, se nós somos construídos nesse padrão machista, racista, de diferenças de classe, de intolerância religiosa, por exemplo, nós podemos desconstruir tudo isso daí. Essa é o que eu considero. Se foi construído, desconstrói. E ainda, com os jovens, com esses adolescentes que estão começando a namorar, eu vejo muito casos de adolescentes já passando por problema de violência doméstica, já passando por questões de relações abusivas ou tóxicas. Então, assim, pais e mães, fiquem atentos aos sinais do que ali está acontecendo com o relacionamento dos filhos de vocês. E as pessoas mais maduras ali que estão casadas também, prestem atenção. E o que fazer? Já condenar, já encarcerar, já mandar para a cadeia? Esse garoto precisa de ajuda. De ajuda em que sentido, professora? No sentido de que, olha, vamos te desconstruir, vamos ensinar para ele o que foi essa construção machista que ele teve, do mesmo jeito que nós tivemos a vida inteira, eu como pessoa branca que sou, uma construção racista. E quantas vezes na minha vida, não tenho vergonha de falar, eu tive reações e falas machistas, falas de agressões de portadores de deficiência, com piadas, né? Porque hoje, antigamente, a gente não tinha essa noção. Questões de racismo, mas é preciso abrir a consciência, é preciso hoje pensar, abrir o pensamento e ver que determinadas frases são realmente machistas, determinadas frases são, mesmo com brincadeiras, são racistas, gordofóbicas, anti-homofóbicas. E a gente precisa mudar tudo isso, gente. E depende da gente. Depende da gente. Eu falei ontem nos meus stories, eu me reconstruí. Porque há muito tempo eu queria falar isso, mas eu também já fui uma pessoa assim, vou falar pra vocês, assim, escrota. Já tive essa fase, sabe? Essa fase de menininha, filha de papai, de achar que porque eu tinha uma faculdade, eu era muito cedo, com 21 anos, me formei em Direito, nossa, eu me achava.
Meu Deus, eu não tinha a menor noção do que era divisão de classe, consciência de classe. Sempre fui filho de uma classe média de professores, então tive oportunidade de fazer minha faculdade, de estudar, acesso a livros, etc. Tal. Não com muito dinheiro, mas com muito sacrifício. Mas, infelizmente, naquela época, anos 80, anos 90, foi quando eu terminei a minha faculdade, a gente não tinha essa noção do que nós temos hoje. Não tinha os estudos de gênero estavam começando ali nos anos 90, essa questão do racismo, da LGBTfobia, estava nascendo ali. E eu quero falar uma coisa para vocês, como a Marina fala lá do meio ambiente, né? Da transversalidade. Está tudo ligado. Eles estão todos ligados, esses problemas estão todos ligados. Num patriarcado, numa sociedade desigual, onde 1% dessa nossa população tem dinheiro para acabar com a fome, de todos os Yanomamis lá. E então, assim, implica várias coisas que eu não vou colocar aqui, não vou debater aqui com vocês agora. Oi, Amandita, saudade de você, Amanda. Eu sigo você, viu? E sinto muita falta de você, tá bom? Te amo muito, uma das minhas primeiras alunas. Gente, eu tenho tanto orgulho de vocês não têm noção de como eu adoro os meus alunos. Gente, então é isso, sabe? Eu queria colocar esse meu posicionamento para vocês. Pais e mães que se atentem, né? Porque ainda estão lá, adolescentes, morando em casa. Você que já está casada ou casado e tem uma relação tóxica, às vezes o par não combina, às vezes o par não dá certo, né? E tem filhos envolvidos e as crianças sentem, as crianças sofrem a violência muito, viu? Sofrem muito. Então é importante a gente estar ligado nisso daí. Que bom, vocês falam assim, BBB é tão fútil, né? Por que a gente assiste BBB? Eu amo BBB. Ano passado teve várias polêmicas, depois também teve a polêmica do BBB da Manu Gavassi lá, e eu torço muito, eu gosto, sabe? E para mim ali é um laboratório humano de como as pessoas se comportam. As máscaras entram falando uma coisa e saem outras pessoas, ou às vezes continuam sendo a mesma pessoa, e isso aqui a gente leva, é um microsistema de humano ali, e que a gente pode levar para a vida da gente também, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. É muito triste, né, ver jovens assim já tendo esse peso de uma relação tão tóxica, que faz mal. Eu falo tóxica pela toxicidade de fazer mal, e eu falo, faz mal para ambos. Vamos fazer rodas de conversa, sim. O dia que vocês quiserem marcar, gente, vocês sabem, eu adoro conversar, né? Adoro conversar, vocês sabem, já falei pra vocês, eu converso com todo mundo da fila do banco, eu converso outro dia dei receita para a caixa do supermercado, que eu tava comprando um óleo de coco. Falei, eu vou fazer uma receita de desodorante, porque eu tenho alergia ao desodorante normal, então passei a receita para ela. Então assim, eu adoro conversar. Vamos fazer sim. Eu gosto de falar aqui com vocês, e tem um monte de gente que tá longe e pode estar aqui me escutando, e eu fico muito feliz de poder estar aqui falando com vocês, tá bom? Esse era o meu recado de hoje, com relação, então, ao que aconteceu ontem no BBB. Que bom que a emissora, já no início dos ataques, no início ali, já prevendo a questão da violência, foi lá e já alertou, porque nós tivemos um caso antigo, que foi da Emily, com aquele doutor, um médico, e aquilo ali chegou no extremo, né? A garota ontem falou, que bom que a Globo interferiu logo, porque eu tô há 4 anos fazendo terapia, até hoje eu não consigo sair
desse trauma. Gente, a violência, a física, hoje eu tô com meu olho roxo, amanhã vai saindo. Mas a violência psicológica, ela é permanente. Ela pode, permanente assim, para determinadas pessoas que não têm socorro, cuidado, atenção, acesso a uma terapia, a um bom terapeuta, acesso a um grupo de apoio, a uma rede de apoio que vai explicar para ela que a culpa não é dela, né? E isso provoca, assim, traumas emocionais, feridas emocionais que ficam, às vezes, abertas para sempre. E isso é muito perigoso, principalmente para os jovens, tá bom? Oi, Kathleen. Olha, obrigado, viu? Então, como tomar essas providências? Depende do nível que está ali a violência, né? Se está no nível já desse nível que está da tensão, que ainda é aquela violência verbal, fica mais difícil. A família pode ajudar, os amigos podem ajudar, se bem que é muito difícil convencer uma mulher também que está envolvida nessa relação tóxica, fazer com que ela acorde que ela está vivendo uma relação tóxica. Existe uma dependência emocional, às vezes, muito grande, e ela não se convence de que ela vive uma relação tóxica. Às vezes é muito difícil. Precisa chegar no nível da violência física para ela, então, se localizar dentro dessa violência física, né? Dessa violência doméstica que ela vem sofrendo. E por último, a gente tem o feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher, o ápice da violência doméstica. E o que nós precisamos, o que a gente fala, é que todo feminicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Já aconteceu lá em Campo Grande ali hoje, o primeiro homicídio. O ano passado nós tivemos recorde de feminicídios no Brasil, e é muito importante a gente trabalhar com tudo isso, com todas essas temáticas. Eu tô aqui quando vocês precisarem. Eu já ajudei várias pessoas aqui no direct, tá bom? Quando vocês precisarem falar comigo, quiser ajuda, me liga ou manda no direct. Professora, eu queria falar com você, como é que você pode me ajudar? Eu ajudo, tá? Tô aqui para isso. E Clarinha, meu amor, tá aqui, entrou. Deixa eu ver quem que falou aqui. Vamos falar disso, doutora May. O Edi, é Angel para você, tá? Vamos levar informações e conscientizar e a informação de apoio, com certeza. O mais importante de tudo isso outro dia eu fazendo uma capacitação para a turma de Ladário, e eu adoro conversar porque, assim, eu sou da academia e a gente tem que descer desse pedestal da academia e ir lá aprender no chão da fábrica. Porque às vezes eles têm muito mais conhecimento do que a gente que está aqui na academia só lendo artigo, né? Eu gosto de ler, a leitura faz bem, me fez entender um monte de coisa, mas o meu trabalho a partir de agora, a partir do meu doutorado, é ir lá no chão da fábrica trabalhar. E ela falou, uma das moças lá de Ladário, das agentes de Ladário, ela falou que as mulheres do quarteirão fizeram um acordo entre elas, dentro daquele quarteirão, uma rede de proteção das próprias mulheres ali no quarteirão daquele bairro, porque é um bairro muito demorado, às vezes você liga, a polícia não vai, a gente sabe disso. Então elas criaram essa rede de proteção, e é isso que a gente tem que fazer, se cuidar, criar essa rede de proteção, mas não esqueçamos, tá? A relação pode ser tóxica, a toxicidade pode estar tanto no homem quanto na mulher. Lógico que estatisticamente
a violência física é violência de gênero e a Lei Maria da Penha existe em função disso, dessa estatística que confirma isso, esse poder do homem, do machismo, dessa relação, desse paradigma de construção da sociedade patriarcal que coloca o homem acima de tudo, hierarquicamente, como o centro, né, do poder, e a mulher, o lugar da mulher, que eles queriam mesmo, gente, era que a gente ficasse dentro de casa. Essa é a verdade. Vamos falar isso, que é isso que acontece. Mas existem relações que a relação de gênero, como eu disse, são 2 ou 3 ou mais, a gente não sabe. Acontece em todas as situações, né? Vamos falar aí. Pode acontecer numa relação homoafetiva com homem, de mulher com mulher, numa relação heteroafetiva, né? De um homem e de uma mulher. E, olha, são várias situações. O importante é você enxergar, parar, pensar e falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida, pedir ajuda, peça ajuda a uma amiga, peça ajuda, tem os centros de atendimento da mulher em situação de violência nas cidades, procure ajuda antes que seja tarde, tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para esse debate aí. Já vai acabar a nossa live para não ficar muito pesada. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo. Eu falo, não é o número de pessoas, essa não é a minha intenção. Depois eu vou publicar lá no meu feed, porque não, eu gravo. Ontem eu gravei um vídeo de 17 minutos, não foi. Então é melhor fazer por aqui, pelo live, ao vivo, porque imediatamente já o Instagram ele posta lá no feed, tá bom? Olha, um grande abraço a todas e todos, porque eu tenho conhecimento de homens e amigos meus que também vivem relacionamento tóxico com seus companheiros, e mulheres que também vivem relações de toxicidade, com bastante toxicidade com suas companheiras. Então não é um privilégio de um casal hétero, tá bom? Um beijo para vocês. Precisando, e quando quiser conversar, vamos bater papo, eu adoro, já falei para vocês, eu adoro conversar. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e, como eu sempre digo, fé na vida, pensamento positivo sempre. Namastê para todos nós.